163, gente. Apostila na mão, por favor. Né? O professor vai estar desconectando o mouse de um computador e conectando em outro. Página 163. Já está abrindo a tela aqui. Então, página 163, meus amores, o que é importante? Vai cair na prova? Vai cair na prova. Então, assim, ó, a região sul, as principais áreas industriais da região sul, certo? Para quem está entrando agora, revisão de geografia, página 163 da apostila, vamos dar início aos conteúdos. Então, as principais áreas industriais da região sul. Então, região sul, gente, né? Ela possui o segundo maior número de indústrias no Brasil, sendo o estado do Rio Grande do Sul o mais industrializado da região sul. Então, se eu perguntasse na prova qual o estado, né, da região sul que é o mais industrializado, qual o estado que é? O estado do Rio Grande do Sul. Certo? Então, a região sul possui o segundo maior número de indústrias, sendo o estado do Rio Grande do Sul o mais industrializado da região. Ok? Podemos ver aqui também um mapa que se faz muito presente, né? Aonde fica o quê? Os polos industriais, né, da região sul. Aonde eles se concentram, gente? Pensa com a prof. Aonde eles se concentram na sua maior parte? Né? Eles se concentram mais próximo do litoral, né? Eles se concentram mais próximos aonde? Do norte dos estados, do sul dos estados, do interior, no centro dos estados, ou se concentram mais próximos ao litoral? Ao litoral. Ao litoral, muito bem, Maria Eduarda. Por que essa concentração mais próxima do litoral, gente? Por causa dos portos, que são extremamente importantes. Ó, dica spoiler, né? Gravem bem. Então, vamos lá para a página 100. Repete a dica aí que eu vou escrever. Ó, a dica que a prof... Eu cheguei, meu amor. Eu cheguei agora na então, Amores, espera só um pouquinho. Pegue uma caneta, um lápis, certo? Acho que vocês não estão me enxergando. Estão me enxergando sim, né? Uma caneta e um lápis. E aí, conforme a prof vai falando aqui, vocês vão circulando, vão pintando, né? Vão achando alguma forma de destacar, certo? Mas lembrando que a prof, na revisão, pode estar passando além. Então, a nossa revisão, ela começa lá na página 163, com as principais áreas industriais da região sul. Então, vamos lá. A região sul é a região do país que possui o segundo maior número de indústrias do Brasil. Certo? Qual é a região mais industrializada do Brasil? Sudeste, né? Já a região sul é a segunda mais industrializada do Brasil. Sendo da região sul, qual é o estado mais industrializado? O estado do Rio Grande do Sul é o estado mais industrializado da região sul. Ok? Próxima, página 164. Nós temos ali um mapa.
E aqui mostra os principais polos industriais, né? Onde eles ficam localizados, qual a região, certo? Região do Paraná, Santa Catarina, região do Rio Grande do Sul. E aí vem a seguinte pergunta, né? Os principais polos industriais que se encontram na região sul, eles estão localizados mais próximos do interior ou mais próximos ao litoral ou centrados no centro dos estados? Mais próximo ao litoral, né? Por quê, gente? Justamente pela facilidade da importação, né? Da saída dos portos, certo? Até aí, ok? Sim. Então, vamos lá. Chegando lá na página 167, vamos estar falando um pouquinho sobre a extração do carvão mineral em Santa Catarina, né, gente? Por quê? Tem um porquê dessa importância. Então, pensa aqui com a prof. A mineração do carvão localizada em Santa Catarina é uma das mais importantes indústrias da região sul. Então, uma das principais indústrias da região sul é a mineração do carvão. Então, pensa com a prof. O carvão citado aqui é um carvão de churrasqueira? É um carvão vegetal? Não, é carvão mineral. Então, portanto, ele é uma rocha que pode ser usada como fonte de energia para gerar eletricidade e aquecer fornos de siderúrgicas. Sem contar que o carvão mineral, que é uma rocha, ele também pode ser utilizado como matéria-prima na fabricação de aço, plásticos, explosivos, filtros, inseticidas e também fertilizantes. Relembrando, o carvão mineral, ele é uma rocha, né? Minério. Então, vamos lá. Como no hemisfério norte o carvão mineral ele é abundante e barato, no Brasil é ao contrário. Ele é raro e de baixa qualidade. Então, grifem porque é importante, né, gente? Já as maiores reservas de carvão, né, situam-se no Rio Grande do Sul. Mas é em Santa Catarina que se encontra o melhor carvão. Então, pensando aqui na região sul, gente, aonde se encontram as maiores reservas de carvão? No Rio Grande do Sul. Certo? Só que em Santa Catarina. Pode repetir, por favor, prof? Você não tá com a apostila aí, meu amor? Tô sim, é que eu tô anotando aqui no de resumo. Ah, ok. Então, no hemisfério norte, o carvão mineral ele é abundante e barato. Já no Brasil, como é que é esse carvão? Ele é raro e de baixa qualidade. Muito bem. E as maiores reservas de carvão, elas se encontram no estado do Rio Grande do Sul. Só que em Santa Catarina é que se encontra um carvão com uma boa qualidade, né? Já que no Brasil, a maioria do carvão que existe, ele tem baixa qualidade. Certo?
Vamos falar um pouquinho sobre a herança cultural, né, do Rio Grande do Sul. Uma característica marcante do Sul é a preservação da cultura herdada pelos imigrantes europeus, né? Então, nós temos algumas cidades, como Gramado, Canela, Novo Hamburgo, Blumenau, Joinville, Pomerode, que guardam muitas manifestações culturais, né? Principalmente algumas sendo alemãs. Então, gente, assim como a arquitetura, também, né, a alimentação e a influência dos imigrantes é notável, né? Não é somente na arquitetura que a presença dos imigrantes ela é notável. Então, gente, como a gente pode ter certeza, né? Não é certeza. Como esses imigrantes deixaram as suas marcas registradas, né? Então, além da culinária, né, eles deixaram suas marcas registradas como? Através de festas, tradições, arquitetura. Então, é possível perceber a presença dos imigrantes, né? A gente saber, principalmente nessa região, a influência dos imigrantes na vida da população local, né? Através da culinária, da tradição, arquitetura e também nas festas, né? Então, uma das características marcantes da região sul é a preservação da cultura herdada pelos imigrantes europeus, né? Muitas manifestações estão na arquitetura, na alimentação, a culinária muito presente, independente, né? E principalmente nas festas, certo? Vocês ainda estão aí? Porque a prof não escuta ninguém? A prof tem até medo? Sim, a gente tá aqui, prof. Que a prof está falando, não escuta nada, nem um piozinho. Ô, prof, dá para você voltar ali Oi. em cima na cultura ali, sobre a cultura do Sul, que eu não estava aqui? Quem está falando com a prof? A Duda? A Maria Eduarda, eu saí, daí eu voltei. Então, meu amor, o que a prof estava falando aqui? Sobre a herança cultural deixada pelos imigrantes, certo? Principalmente na região sul do Brasil. Ela é muito marcante, muito presente, né? E como a gente pode identificar, né, essa presença cultural dos imigrantes? Então, a gente consegue, né, identificar através das manifestações. Que tipo? Na arquitetura, né, na forma que eles construíram suas casas, na alimentação, seus pratos típicos e culinários, Desliga o microfone. e também nas festas, né? Exemplo aqui é festa da uva, né? Em Caxias do Sul. Então, através das suas festas, tradições culinárias, arquitetura. Ok, Duda? Aham, prof. Obrigada. Ok. Então, vamos lá, meus lindos. Pulamos um pouquinho, um pocão. E nós vamos partir agora lá para a página 179.
O prof pular lá um pouquinho, um pouquinho, um pocão. Capítulo 11, prof. Capítulo 11. O interior do Brasil, a região centro-oeste. 179. Ups. Prof. 5 bom. Então, vamos lá. O interior do Brasil, a região centro-oeste. Então, coisas importantes. Em 1960, uma cidade planejada com arquitetura arrojada, né, surgiu. Que cidade foi essa? Brasília. Até então se tornou o quê? A capital federal do Brasil. Já na década de 1990, né, tendo em vista a grave crise econômica que o Brasil estava passando, muitas famílias de agricultores partiram de suas cidades, suas terras, seu estado natal, e se mudaram para a região centro-oeste do Brasil. E aí vem aquela pergunta, né, gente? A região centro-oeste, ela foi povoada principalmente por quais migrantes de outras regiões brasileiras? Então, pensa com o prof. A população que migrou em massa para a região centro-oeste, né, de quais regiões brasileiras, houve uma migração em massa para a região centro-oeste. De qual região foi essa, gente? Do sul? Do sudeste? Ou Do sudeste, do nordeste, principalmente do sul. Então, nós temos o sudeste, o nordeste e principalmente da região sul, que foram os migrantes que povoaram até então a terra prometida, né, gente? Que era a região centro-oeste do Brasil. porque tava dizendo que ia ser melhor em Brasília? Porque na verdade o que aconteceu? Quando eles foram para, como a Brasília ela foi colocada em uma região central do Brasil, porque até então a capital era em Rio de Janeiro, né? Então eles resolveram colocar a capital no centro do Brasil. E eles colocaram a capital, Brasília, que foi uma cidade totalmente planejada, não foi acontecendo do nada, sabe? Ela foi planejada primeiro no papel, como ia ser, quantas ruas ia ter, e assim por diante. E aí, em 1960, foi planejado e inaugurado essa capital do Brasil. E aí, naquele momento, ali como o texto conta, havia o quê? Poucas estradas, poucas rodovias, né, que ligavam todas as localidades do próprio país, porque a região centro-oeste, ela faz divisa com todas as outras regiões, né, ele faz divisa com as 4 regiões do Brasil. Então, na década de 1970, o governo começou a incentivar, né? Aquele incentivo, gente, da Terra Prometida, com o dinheiro que eles tinham para comprar uma pequena fazenda no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais, algo assim. Lá na região centro-oeste, ele comprava uma fazenda até 5, 6 vezes maior do que se ele comprasse no próprio estado que ele já morava, né? E aqueles incentivos fiscais que a gente já conheceu um pouquinho, né? Lá na região Nordeste, que eram o quê? Terrenos com impostos mais baratos ou isenção mesmo de impostos por algum longo período de tempo, né? Para gerar justamente empregos, para povoar, né, essa região, conta de luz mais barata, entre outras formas, né? O governo que poderia estar incentivando.
Vamos lá, meus amores, página 182. Encontramos os biomas da região centro-oeste. Os biomas da região centro-oeste. Então, vamos lá, meus amores. Agora, você vai conhecer um pouquinho da região centro-oeste. E o que... Oi. Depois você pode explicar por que, tipo, região centro-oeste, tá escrito ali Floresta Amazônica. Hã? Desculpa, prof. Ali tá escrito assim, biomas da região centro-oeste. Lá se destacam 3 importantes biomas. Sim. O Cerrado, a Floresta Amazônica e o Pantanal. Justamente, nós vamos rever todos eles, nós já estudamos sobre eles, tá? E esse é super importante, gente. Na região centro-oeste se encontram quais importantes biomas? Biomas do Cerrado, biomas da Floresta Amazônica e do Pantanal. Importantíssimos, são 3 biomas importantes na região centro-oeste. Então, a maior parte da região centro-oeste, né, o verão é quente e também é bastante chuvoso. Enquanto o inverno tem temperaturas amenas. O que é temperaturas amenas? Não é quente, não é frio, né? Aquela temperatura favorável. E é seco, quer dizer o quê? Que não chove. A maior parte da região centro-oeste tem um clima tropical. Ok? Lá crescem centenas de espécies de árvores e arbustos baixos e tortuosos. E como são espaçados entre eles, surgem áreas de capim. Ao longo dos rios, encontram-se as matas ciliares. E esse tipo de vegetação se chama como? Cerrado. Então, gente, aqui a gente viu um pouquinho. Qual é a característica do bioma cerrado, né? A principal característica, né, que os arbustos são baixos e tortuosos, né? E como eles são espaçados entre si, surgem a área de capim. E ao longo dos rios encontram-se, sim, as matas ciliares, né? Que são aquelas matas que protegem a erosão do rio. Então, aqui temos a imagem do cerrado, né? Então, aqui, como é o clima? O clima é tropical, com verão quente e chuvoso. No inverno é ameno e seco. Predominando sempre o quê? As temperaturas altas. A vegetação, super importante, né? A gente está revendo. Claro que a prof já viu ali com vocês sobre a vegetação. Só que, gente, o que aconteceu? A partir de 1960, né, foi inaugurado Distrito Federal, Brasília, né? Essa principal capital, que ficava bem no centro do Brasil, ligava a capital a todos os outros possíveis estados. Então, para que isso acontecesse, foram feitas novas estradas, o baixo preço das terras e os demais incentivos que a prof já citou anteriormente, né? Foi levando o quê? As pessoas a migrarem para essa região. Só que, naquela época, o solo da região centro-oeste, ele não era adequado para a agricultura.
E aí, como não podia se plantar, porque o solo não era adequado para o plantio, foram se criando o quê? Pecuária, né? Gado, porco, ovelha, insetos, mas tendo como principal o gado. E o interesse pelas terras dessa região, né? Porque era uma região praticamente inexplorada, né, gente? De ter tanta terra e não poder plantar, fez com que alguns pesquisadores tentassem, de qualquer forma, corrigir o possível problema que havia. E depois de um longo tempo de pesquisa, eles conseguiram corrigir esses problemas que haviam no solo, né? E possibilitou o quê? Uma expansão da agricultura, né? Os sulistas, então, passaram a plantar no centro-oeste soja, milho, algodão e cana-de-açúcar. E, a partir disso, transformaram a região no quê? No celeiro agrícola do país. E, além disso, inseriram a pecuária de suínos e aves também. Então, meus amores, no início, centro-oeste tinha somente a pecuária, porque o solo era inadequado. Porém, depois, né, que corrigiram esses problemas com o solo, a região centro-oeste passou a plantar soja, milho, algodão, cana-de-açúcar. Né? Só que, deixa eu contar para vocês, a região sudeste, certo? Infelizmente, a região sudeste não, o cerrado, né, que havia na região centro-oeste, que é um bioma brasileiro muito importante, ele passou a ser o quê? Ameaçado, né? Principalmente a sua diversidade, né? Sobre a sua biodiversidade, que também se encontrava presente em todas as partes da região centro-oeste. E esse bioma, ele passou a ser ameaçado por quê? Porque, gente, a migração fez surgir cidades, né? Que levou o quê? O progresso econômico, o corte de árvores para a expansão da agropecuária, para a produção do carvão vegetal, que daí, no caso, é o carvão da churrasqueira, porque é um carvão vegetal, tornou-se uma ameaça para o cerrado. Então, a ameaça do cerrado, gente, existia porque a profundidade do solo, ou havia poucas quantidades de nutrientes nesse solo? Essa era a ameaça que esse bioma cerrado... Não, é por causa que os humanos eles estavam produzindo as coisas para gerar dinheiro e acabaram quase matando o bioma. Justamente. Eles estão ligados ao quê? Né, gente? Às atividades humanas, né? Ligadas principalmente ao quê? Na agricultura e pecuária, certo? Ó, a expansão da agropecuária, né? E para a produção do carvão vegetal. Então, geralmente, eles desmatam uma certa região, vendem, né, os troncos de árvore para se tornar carvão vegetal, e depois dá um jeito de acrescentar ou pastagem para o gado, ou agricultura mesmo, né? Plantar soja, milho, cana-de-açúcar. Certo? Podemos continuar? Então, meus lindos, partiu todo mundo junto com a prof lá na página 192. 192.
o bioma da floresta amazônica? Prof, Oi? que página? 192. Obrigado. Então, vamos falar um pouquinho sobre a floresta amazônica. Então, gente, a floresta amazônica também se faz presente no centro-oeste, principalmente na região do norte e centro do Mato Grosso, né? Essa região, ela era recoberta pela floresta amazônica e abrigava milhares de animais. Mas essa riqueza da floresta amazônica acabou sendo o quê? Sua pior inimiga, né? Muitas árvores nobres atraíram centenas de madeireiras que até hoje continuam desmatando e vendendo madeira para o mercado brasileiro e internacional. Além disso, né, aquilo que a prof explicou antes, os agricultores e pecuaristas também desmatam extensas áreas. Primeiro retiram, vendem a madeira com valor comercial, depois queimam o restante da floresta, usando então muito bonito ser muito. Olha a lição da floresta amazônica. Ser muito rico e bonito às vezes não é bom. Vamos pensar, né? Tudo tem seu pós e contra, né? Então, vamos lá. Se eu perguntasse para vocês, né? Se eu viesse ali com a seguinte introdução, até a década de 1970, o centro-norte do Mato Grosso eram recobertos por floresta amazônica que abrigavam muitas espécies de animais e plantas, né? Quais são as principais ameaças que esse bioma sofreu ou As madeireiras. sofre hoje, né, gente? As madeireiras. As madeireiras e o que mais? As queimadas, pessoas que desmatam. Queimadas para a plantação para agropecuária, né? Tanto os agricultores quanto os pecuaristas também desmatam extensas áreas. Primeiro eles retiram a madeira e vendem, certo? E depois o que sobrar eles queimam e mais tarde eles dão lugar à pastagem para bovinos ou para a plantação de soja, milho e algodão. Então, infelizmente, a floresta amazônica também está sofrendo. Só que é só floresta amazônica, gente? Não, né? Como consequência dessa rápida ocupação em toda a região centro-oeste, a população indígena também está sendo expulsa de suas terras, né? Ou muitas vezes ela se vê cercada por grandes plantações, sem ter onde caçar, pescar ou até mesmo coletar. E sem contar, gente, o que isso está prejudicando, né? A terra, ela é fundamental para a manutenção do modo de vida, principalmente dos índios. Quando os indígenas perdem, eles acabam vendo sua cultura desaparecer. Então, não é somente pelos animais e plantas, né? Os próprios índios estão sofrendo, né, com essa rápida ocupação que houve na região centro-oeste. Tá aí, ok? Então vamos lá, meus amores.
Página 200. Acompanhe lá com a prof. Chegamos ao Pantanal, né? Agora nós vamos estudar o terceiro bioma presente na região centro-oeste. Quais são os 3 biomas, gente? Cerrado, Floresta Amazônica e Pantanal. Página 200. Essas páginas que você está estudando junto com a gente são as mais importantes, né? Então, é aquilo que a prof fala para vocês. A prof ela pode dar tanto a mais, matéria a mais, como a matéria exata para você tirar a média, certo? Por isso que eu posso dar as 10 questões, mas dar mais ou menos umas 20 questões, certo? Ou eu posso dar um tanto de questões, mas só dessas ali, 70% vão cair na prova. O resto vocês vão ter que estudar pelo cronograma, né? A gente está fazendo a revisão justamente, né? Discutindo, mas geralmente a prof dá a mais, ok? A mais e dar todas as questões possíveis que cairão na prova, sim. Né? Então, vamos lá. No módulo anterior, nós vimos os outros 2 biomas, lembrando, floresta, região centro-oeste possui 3 biomas, Cerrado, Floresta Amazônica e agora vamos ver o Pantanal. O Pantanal, gente, página, 201, não era 200 não, tá? Nem preciso dizer que é importantíssimo tudo isso aqui que a prof vai falar, principalmente isso que a prof está grifando agora. No Pantanal, a vida se renova em quantos ciclos? Na cheia e na vazante. Em 2 ciclos, né? A cheia e a vazante. Que ciclos são esses? 2. Complete a frase. Exemplo, né? A cheia. O que acontece no período da cheia, gente? O que é essa cheia e essa vazante? Sei lá. A cheia, gente, acontece principalmente no período de verão, de novembro a abril. Novembro, abril. Já diz lá na região, ó, vou voltar aqui rapidinho na minha apostila, certo? Rapidinho aqui. E vou ler uma coisa para vocês, que a prof já leu, né? Que na maior parte da região centro-oeste o verão é quente e chuvoso. Se encontra lá na 182, eu já pedi para vocês circularem isso, certo? E enquanto o inverno tem temperaturas mais ou menos, não é quente, não é frio, né? Favorável, tranquilo e é seco. Então, o período de cheia acontece de que época, gente? De novembro a abril. São as épocas de chuvas. Ok? O que é cheia? É a época de chuva, né? Que acontece de novembro a abril. E o que é Pantanal, gente? Pantanal é a maior planície alagada do planeta. O Pantanal é a maior planície alagada do planeta. Mas por quê? O que é planície, gente? Como essas áreas do Pantanal aqui são mais baixas que as áreas vizinhas, quando chove, os rios, né, transformam toda a paisagem como uma enorme área alagada, certo? Área alagada, área seca. Período de cheia, período de vazante. Ok? Só para voltar lá. Então, temos ali o período de cheia e o período da vazante.
Ok. Em que período que acontece a vazante, gente? A vazante ocorre de maio a outubro, que é um período que quase não chove. E como a água vai evaporando, né? O nível da água vai ficando cada vez mais baixo. Porque que não quer dizer, gente, que esses rios transbordam, que ele não continua correndo. Ele continua, né? Certo? Vamos lá com a prof, página 204. Aqui temos atividades, também é super importante lerem as perguntas e respostas das atividades, quando ocorrem as chuvas na região do Pantanal Mato Grossense, né? Qual o período que ocorre as vazantes, certo? O Pantanal está numa área totalmente plana e mais baixa do que as áreas vizinhas. Como o relevo dessa região interfere no bioma? Leia a definição do que é um pântano, né? Um pântano é uma área plana onde ocorre sempre um grande acúmulo de água e lama. Gente, olha aqui que importante essa palavra. Sempre, sempre ocorre, né? Ocorre sempre. A vegetação é adaptada e muito úmida. E a partir dessa definição do que é pântano, eu posso dizer que Pantanal é um pântano? Pantanal Mato Grossense é considerado um pântano? Depende da época. Hã? Depende da época. Não depende de época. O Pantanal não é um pântano. Ele nunca é um pântano. Ele é. Mas na cheia ele não fica alagado? Na cheia, sim, mas um pântano diz que é uma área plana onde ocorre sempre um grande acúmulo de água. E no Pantanal ocorre sempre um grande acúmulo de água? Não, porque explica que não. Olha, já vou até dizer que vai cair algo bem parecido com isso na prova, tá? O que é planície alagada, o que é pântano. Então, me estudam. Planície alagada está lá na página 201. Pantanal é a maior planície alagada do planeta. Então, portanto, Pantanal não é um pântano, é uma planície alagada. Quer dizer o quê? Que ela alaga em algum período do ano. Em algum período, ela não alaga. Já um pântano é um local plano, uma área plana, aonde sempre existe o acúmulo de água, né? Ele nunca seca, não existe vazante, ele sempre está submerso sobre a água. Ok? Então, vamos lá. No Pantanal também tem boi, né? A pecuária no Pantanal acompanhou o quê? A colonização e a exploração do ouro em Cuiabá no século XVIII. Desenvolveu-se nas pastagens nativas da planície, certo? Então, apesar, gente, de todo esse isolamento, toda essa dificuldade, a atividade, né, da pecuária, principalmente da criação do gado, lá na região do Pantanal, se expandiu, principalmente na década de 1940, e chegou o quê? Representar 90% do rebanho de Mato Grosso. Então, podemos dizer que no Pantanal ainda existem áreas limpas, sem contaminação por agrotóxicos e fertilizantes, né? Onde carrapaticidas ou inseticidas não são aplicados. Né? E por que
que lá no Pantanal eles não precisam aplicar esses agrotóxicos, né, ou fertilizantes, ou carrapaticidas, ou inseticidas. Por que que isso não precisa ser aplicado naquela região? Porque tem animaizinhos e insetos que eles comem os carrapatos. Muito bem. Isso é possível porque uma infinidade de pássaros, né, se alimentam de moscas e carrapatos, não permitindo o quê? A proliferação de pragas, como acaba acontecendo em outras regiões do país, né? E aí eu vou perguntar, por que a região do Pantanal, ela tinha, pelo menos antes dessa queimada toda, né, gente, um dos locais onde a preservação do bioma, né, aconteceu de uma forma tão magnífica. A pecuária, né? Na pecuária. Mas essa preservação do bioma, ele se deu pelo quê? Pelo difícil acesso à região, né? E sem contar que os próprios pantaneiros, né, se adaptaram ao quê? Ao ritmo da natureza, se adaptaram às cheias e se adaptaram às vazantes, não tentando modificá-las em nenhum momento. E aí, com essa adaptação desses pantaneiros, fez surgir o quê? Um novo tipo de pecuária. Né? Que tipo de pecuária é esse, gente? É a pecuária de elefantes? Bovina. Né? Uma nova pecuária bovina, né? A produção biológica de carne, ou conhecida também como carne verde. Que se trata do quê, gente? Simplesmente um produto, né? Que leva os bois que pastam em áreas livres de agrotóxicos e não provocam o quê? O desmatamento. Então, não preciso nem dizer, estudem atividade 2, exercício 1, exercício 2, exercício 3, certo? Exercício 1. Qual é a relação entre o ouro e o desenvolvimento da pecuária no início da colonização? Os colonizadores iam para o centro-oeste em busca do quê? Ouro. Então, eles não se preocupavam em fazer plantações, porque eles sempre carregavam o gado junto com eles, né? Que era a principal fonte de alimento. O boi orgânico, gente, o que significa a expressão boi orgânico? Um boi criado. Eu queria copiar essa coisinha aí, essa resposta ali. A 1 e a 2? É isso, Lorenzo? Alô? Acho que ele quer da chamada. Oi, eu caí, desculpa. Caiu? Aquele A dia, 1 e a 2? essa hora eu não tava naquela chamada, eu acho. Ah, Sem a resposta. página 206. Os colonizadores, eles iam para o centro-oeste em busca de ouro. Portanto, não se preocupavam em fazer plantações, lavouras, né? E foi assim que o gado acabou se tornando uma importante fonte de alimento. Certo? A pecuária, ela se desenvolveu a isso, né? E o boi orgânico, gente, ela é uma nova possibilidade de riqueza para o Pantanal. O boi orgânico, ele nada mais é do que um boi criado em pastos sem agrotóxicos. Ele também é conhecido como produção biológica de carne ou carne
verde, né? Que é um novo tipo de pecuária. Pronto, prof, copiei. Já. Ok. Obrigada. De nada, meu amor. Então, aqui temos aqui como a garça carrapateira contribui para a existência do gado orgânico, né? Então, essa daqui, gente, a resposta 3, ela tá lá na página. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Resposta 3, ó. É aqui em cima. Né? A garça carrapateira, ela auxilia se alimentando de moscas, carrapatos, não permitindo a proliferação de pragas. Certo? A resposta 3 está aqui, ó. Ok? Perigos que ameaçam o Pantanal. Quais são os possíveis perigos que ameaçam a região do Pantanal? A implantação de pequenas hidrelétricas no curso dos rios da bacia do Rio Paraguai. Certo? Outra ameaça. O desmatamento das matas ciliares, né? Para o quê? Para a produção do carvão vegetal, eles desmatam, né? Acaba gerando o quê? A erosão. O avanço da agricultura patronal, principalmente de soja, cana-de-açúcar, né, no alto do curso dos rios que irrigam o Pantanal. O avanço da agricultura patronal. A construção da hidrovia Paraguai-Paraná, para escoamento de grãos, né? E minérios. O que quer dizer? Uma hidrovia, né? Só que para a construção dessa hidrovia, eles teriam que dragar o rio. Né? E isso ia levar o quê? O período das cheias se tornariam bem mais curtos e o período de seca se tornariam mais longos e mudaria drasticamente, né, o bioma do Pantanal, né? Porque muitas espécies sobrevivem justamente a esse período de cheia e vazantes. E sem contar, né, gente, o esgoto sem tratamento, lixo, poluição, desmatamentos, né? Tudo isso a gente já viu também lá que acontece com o Rio São Francisco, principalmente, né? A poluição e desmatamento ou esgoto próximo às nascentes dos rios. Ok, meus lindos? Alguém tem alguma dúvida referente? Prof, eu queria te perguntar se tá errado no roteiro de estudos, mas no roteiro de estudos tá falando que é até 206 só, não 210. Então, meu amor, estuda pelo roteiro até 206 e assiste a videoaula até 210, ok? Tá bom, prof. Pode ser? Pode ser, Maria? Pessoal, meus amores, antes de ir embora, por favor, gostaria que vocês ficassem mais um minutinho, que a prof tem 2 recadinhos para dar super importante, tá? Primeiro recadinho, que agora está todo mundo aqui.
Cadê a Maria Luísa, que era aniversário dela no Dia das Crianças, e a gente não teve aula, não está presente ainda. E, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês importante, que eu já falei antes, mas eu não posso deixar vocês irem embora sem relembrar. Prof, amanhã é dia dos professores, parabéns para amanhã. Obrigado, meu amor. Amanhã a gente vai estar pertinho. Parabéns, prof. Parabéns. Obrigada, meu anjo. Olha só, semana de trabalho. Semana que vem, gente, termina a semana de prova, tudo, foque no trabalho. Tem gente que ainda não me respondeu os Os trabalhos trabalhos interdisciplinares? interdisciplinares, tá? Eu já entreguei todos já, prof. Ok, Lourenço, realmente você entregou, mas eu tenho aqui vários alunos que não entregaram. Então, para estar relembrando, porque semana que vem vai terminar o prazo, certo? Não precisa sair fazendo desesperado hoje, que dá para fazer semana que vem tranquilo, tá? A prof só está, o quê? Relembrando, para quem não fez, não esquecer. Anota. Ai, será que eu fiz? Anota em algum lugar, vou lá conferir. Não fiz, cola no guarda-roupa em algum lugar para você estar realizando semana que vem, tá? Porque a prof já passou esse Eu trabalho. entreguei, prof. Eu entreguei? Felipe Eu. entregou, meu amor. Entregou, tira 10. Olha só. Então, meus amores, é só isso. Isso, não tem como ver nota ainda. Depois a prof vai estar liberando a nota. Certo? Dos trabalhos. Mas era isso. Já que a Maria Luísa não está e a gente ia cantar parabéns para ela, a prof avisou. Ô, prof, Oi. eu entreguei os trabalhos só pra mim fazer, É o porque eu Cauã? fiz... O Cauã Eu- entregou os trabalhos, meu amor. Ah, tá, porque eu não sabia se tinha enviado ou não. Isso. Cauã, deixa eu perguntar, você já fez a prova de história? Não, né? Não, eu vou fazer mais tarde. Tá. Ok, não tem problema. Tem até dia 18 para realizar a prova, tá? Mas a professora está falando isso, meus amores, porque semana que vem eu vou começar a cobrar insistentemente sobre os trabalhos, tá? Justamente para não prejudicar ninguém, porque teve alguns amigos que foram com nota baixa no boletim, tiraram 10 em todas as provas, todos os trabalhos e não entregou as provas e não entregou o trabalho e foi com nota baixa. Então, gente, trabalho é fácil, né? Mas faz parte. E aí a prof está relembrando. Então, já que a Maluzinha deu no pé hoje, fugiu, amanhã a gente pega ela para cantar parabéns. Que foi, o aniversário dela foi dia 12 de outubro, tá? Nossa, vamos fazer uma perseguição. Vamos fazer uma perseguição com a Malu. Então, meus amores, vamos o trabalho, tá? Segunda-feira a prof vai estar passando a relação de quem fez o trabalho, tá? Então, segunda-feira, mas a prof já vai começar avisando, né? Para não ficar depois, ficou tudo em cima da hora. Então, a prof já vai estar começando a avisar com antecedência, porque a prof achou que com o feriadão, 4 dias em casa, né? Todo esse feriado, todo esse tempo, vocês estariam realizando os trabalhos, né? Porque o meu é só um trabalho, com 3 matérias, né? Então, são 3 trabalhos só, 4 perguntas, assinalar, não é difícil, né? Prestem bastante atenção, principalmente da Prof. Pri, tem bastante interpretação, né? Você tem que ler, interpretar bem o texto, porque é só assinalar uma questãozinha, bem tranquilo, tá? Um grande beijo. Oi, fala Maria Eduarda. Eu tava dizendo já que eu vou ter que sair agora. Ok, não, pode sair sim, tá? Um grande beijo no coração, meus lindos. Nos vemos amanhã. Amanhã. Um grande beijo e até mais, lindos. Meus... Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Tchau, prof. Tchau. Beijo no coração, Lipe.